Então, pessoal, dando seguimento aqui aos direitos fundamentais, às garantias fundamentais do processo, nós veremos hoje, na verdade, a última das garantias fundamentais do processo que eu separei aqui para falar com os senhores. São as garantias fundamentais do processo que representam o que se costuma chamar de modelo constitucional do processo. São as principais garantias constitucionais. O juízo natural. Juízo natural. Os senhores vão encontrar, muito costumeiramente, a referência a esse princípio como sendo a do juiz natural. Tá? É muito comum se falar, encontrar autores se referindo como juiz natural. Mas me parece que essa denominação ela é atécnica, tá? Imprecisa. Por quê? O primeiro ponto que eu quero tratar com os senhores, portanto, é que esta garantia constitucional ela é vinculada, ela é ligada ao órgão jurisdicional, ao juízo, portanto, à unidade judiciária, e não à pessoa do juiz. Não precisamente a pessoa do juiz. Nós temos até uma decorrência que pode implicar em uma qualidade que o juiz deve ter, que é a questão da imparcialidade do juiz. Mas a imparcialidade do juiz, que é uma característica da jurisdição, nós veremos num outro tópico da disciplina, é uma decorrência desse princípio. Esse princípio em si, na sua essência, ele é a do juízo natural. Ele está ligado a uma ideia de uma competência previamente estabelecida no ordenamento jurídico a um órgão jurisdicional que vai julgar a causa. Nós vamos trabalhar melhor tudo isso, né? Nós não falamos de competência ainda. Mas, veja, está associada ao juízo, ao órgão jurisdicional, à unidade judiciária. Então seria a vara cível, por exemplo. Não é a vara cível. Dei um exemplo, tá? Seria a vara cível e não ao juiz que está na vara cível. Porque o juiz passa, o juiz sai de férias. O juiz, Deus que me livre, pega a Covid e pode nos deixar. A vara cível fica lá. Então essa garantia é ligada. O juiz, para dar um exemplo até mais feliz, o juiz é promovido e vira desembargador, vira ministro do STF. A vara cível continua lá. Essa é uma garantia, portanto, ligada à unidade judiciária, ao órgão jurisdicional. Uma palavra que representa essas expressões sinônimas são juízo. Juízo significa órgão jurisdicional. Então, veja, o juízo natural, ele representa, como eu lhes disse, a estipulação de uma competência prévia para o julgamento das causas. Isso significa implicitamente, portanto, uma vedação a tribunais de exceção. O que significa tribunais de exceção? Tribunais criados, ou órgãos jurisdicionais criados especificamente para o julgamento de um fato. Tribunais criados, órgãos jurisdicionais criados após a ocorrência de um fato para julgar aquele fato. Com um direcionamento, portanto, um direcionamento político, econômico, jurídico, de toda a ordem que seja. Qual é a imparcialidade? Qual é a chance de se promover justiça nesse caso? Diminui substancialmente, né? Um grande exemplo que é
alardeado aí, é famoso, célebre, de tribunal de exceção, né? É o Tribunal de Nuremberg. Que na verdade não foi um tribunal, né? O Tribunal de Nuremberg foi uma série de tribunais militares que foram criados para julgar crimes militares após a conclusão da Segunda Guerra Mundial. E aí, como é que se dá? Olha que gracinha. Esses tribunais militares são criados por quem ganhou. E aí julga-se as lideranças militares de quem perdeu, para ver se eles cometeram crimes militares. Hoje em dia, isso é vedado. Qualquer análise quanto a crime de guerra se dá pelo Tribunal Penal Internacional. Há uma convenção internacional, a Convenção de Haia, que trata justamente dessa ideia de juízo natural, que fixa previamente a ocorrência de fato. A Convenção de Haia está aqui. Se ocorrer algum fato, alguma guerra depois, ela está previamente estabelecida. Qualquer guerra que se estabelecer depois da Convenção de Haia, depois da instituição do Tribunal Penal Internacional, é ele que vai julgar. Então é essa a ideia do juízo natural. Eu costumo dizer, tecnicamente, portanto, para deixar bem claro, eu já mencionei isso lá atrás, eu vou repetir. Juízo natural tem o objetivo de evitar a instituição de tribunais de exceção. O juízo natural consiste na pré-determinação, na determinação prévia da competência do órgão jurisdicional. Tecnicamente é isso. Eu costumo dizer o seguinte: ninguém escolhe ninguém. Ninguém pode escolher ninguém. O que é ninguém escolhe ninguém? Nem o juízo, nem o Estado pode escolher as partes, nem as partes podem escolher o Estado. As partes não podem escolher em qual juiz vai cair. E o Estado não pode escolher qual parte que vai julgar. Isso que é juízo natural. Nós devemos ter uma regra previamente estabelecida. Esse tipo de causa vai para tal tipo de tribunal, vai para tal tipo de vara, e nós estudaremos aqui a competência. E se porventura as regras de competência estabelecidas no ordenamento jurídico não forem suficientes para chegar a uma unidade judiciária só, como que isso acontece, professor? Lhes dou um exemplo. Vara civil na comarca da capital do Rio de Janeiro. São mais de 50. Então você vai todos os critérios de competência na vara civil do Rio de Janeiro. Mas qual? São mais de 50. Na primeira, na segunda, ninguém pode escolher ninguém. A parte não pode escolher, eu quero a terceira. O juiz da terceira é ótima. A minha aqui é direito do consumidor. É contra o banco. Ele adora dar liminar contra o banco. Eu quero cair lá. Não pode escolher. Todo mundo escolheria ele, né? Não se pode fazer isso. E aí como é que não vai escolher? Como é que o Estado não vai... A parte escolheria colocando na petição quem quer, né? Mas é o Estado que vai distribuir a petição. Como é que o Estado não vai escolher? Isso se chama distribuição. Nós falaremos da distribuição. O ato de distribuição é um sorteio. Então, quando você utiliza de todas as regras, de todos os critérios de competência, dos quais falaremos aqui, e você chega no resultado final em uma pluralidade de unidades judiciárias, exemplo, vara civil na comarca da capital do Rio de Janeiro, mais de 50. Não precisa ser tanto assim. Podia ser vara civil na comarca de Nova Friburgo, 3. Reduziu bastante, né? 3, continua sendo mais de uma.
continua sem poder escolher. Quem que vai escolher? Ninguém. Um sistema sorteia. Sorteia aleatoriamente. E como é que se dá esse sorteio aleatório? Agora é feito de modo automatizado, a máquina faz. Isso se chama distribuição. Ok? Esse é o sentido da garantia do juízo natural. E eu já lhes disse que, em uma medida, nessa ideia de ninguém escolher ninguém, está implícito aí a ideia de imparcialidade do juiz. E a imparcialidade do juiz ela é uma característica que nós falaremos nesse semestre ainda. Ela tem duas figuras, que é a do impedimento e a da suspeição. Nós falaremos melhor dessas figuras para diferenciá-las no próximo tópico, que é a característica da jurisdição, e falaremos melhor ainda no próximo semestre, quando formos analisar os sujeitos do processo, dentre eles, naturalmente, o juiz. Ok? Só fazendo um ponto de conexão aqui, que uma das preocupações, uma das ideias inerentes ao juízo natural é indiretamente uma preocupação com a imparcialidade da jurisdição. Ninguém escolher ninguém, uma ideia nesse sentido de imparcialidade, por isso que se fala na pré-determinação. Pois bem, agora eu vou lhes apresentar algumas referências normativas importantes, bastante importantes. Vamos lá. Primeira delas, artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, conforme lhes falei. Segunda, está no inciso 53, também desse artigo 5º. Artigo 5º, inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Eu volto a lhes dizer que sobre a competência falaremos melhor depois. Tem um tópico da disciplina que é justamente para tratar da competência, tá? Vou lhes apresentar aqui artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário. Nós vamos também ainda nesse período aqui, eu vou lhes apresentar a organização do Poder Judiciário, tá? Porque nós vimos que essencialmente quem presta jurisdição é o Poder Judiciário, ainda que não exclusivamente, falamos tanto sobre isso, mas essencialmente quem presta é o Poder Judiciário. E aí, minimamente, uma apresentação sobre a competência, em uma leitura inicial, a competência seria uma divisão de trabalhos. Então, a autoridade competente, numa leitura inicial, vamos tratar disso logo mais adiante. Vai aparecer ali, cadê? Inciso 4º. Os tribunais e os juízes do trabalho. Então, não é para o juiz eleitoral tratar de questões inerentes ao trabalho. É o juiz trabalhista, que é uma justiça especializada. Em compensação, não é para o juiz do trabalho tratar de questões eleitorais, que tem uma justiça especializada, a justiça eleitoral. Então, isso que é a competência, é uma divisão de trabalho. Cada um trata de uma questão especificamente dizendo. A competência significa, portanto, uma divisão de trabalho. Uma divisão de trabalho que se dá entre diversos órgãos judiciários. E os órgãos judiciários se dividem mesmo, inclusive dentro do Poder Judiciário, há uma divisão na estrutura do Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário se divide em vários órgãos.
o STF. O CNJ ele é um pouco, ele tem um asteriscozinho, ele é diferente, porque ele não tem função jurisdicional, ele tem função administrativa, tá? O STJ, o TST, o TRF e os juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal. Aí, vejam, só para apresentar minimamente, não vou nem trazer os incisos desses dispositivos não, tá? Mas vejam, só nessa ideia de competência prévia, tá? Aqui é uma mera menção. Olha o que o artigo 114 da Constituição Federal vai dizer. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, e tem uma série de incisos. Então há uma competência previamente estabelecida do que a Justiça do Trabalho vai julgar. Artigo 114 da Constituição Federal. Olha o que o artigo 121 da Constituição Federal vai dizer. Lei complementar disporá sobre a organização, competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. O artigo 121 faz menção a uma lei complementar. Na verdade, é a Lei 4737 de 65, que é o Código Eleitoral. Ele foi recepcionado como lei complementar. Então é nesse código que tem a competência da Justiça Eleitoral. A competência é previamente estabelecida. O artigo 124 da Constituição Federal prevê, me perdoem, eu combinei com os senhores que quando for da Constituição, quando for diferente do CPC eu coloco, né? Esse aqui foi automático. Corrigir. Artigo 124 da Constituição Federal. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E aí, os crimes militares estão previstos no Decreto-Lei 1001, de 69. Competência previamente estabelecida. Justiça Militar tem competência para tratar de crimes militares, nos termos do Decreto-Lei 1001, de 69. Justiça do Trabalho, JT. Justiça Eleitoral, JE. E Justiça Militar, JM, são chamadas de justiças especiais. Nós voltaremos a tratar disso em outro tópico. Eu estou só fazendo um ponto de contato aqui com a garantia do juízo natural e a sua competência previamente estabelecida. Ok? Na justiça comum, nós temos a JF e a JE. JF, não é JE, eu botei errado, vou consertar aqui. JF é a Justiça Federal e a Justiça Estadual, eu consertei ali a sigla. Ó. É porque lá em cima JE é Justiça Eleitoral, não? Justiça Federal e Justiça Estadual são Justiça Comum. Então, o que não for trabalhista, eleitoral nem militar
é considerado justiça comum. E dentro da justiça comum, o que tiver interesse da União, lato sensu dizendo, é da Justiça Federal. A Justiça Federal, ela atua, lato sensu, para proteger o interesse de um sujeito. Esse sujeito é a União Federal. E aí, os senhores encontrarão, quanto à Justiça Federal, de um modo geral, no artigo 108, a competência 108 da Constituição Federal, meus amigos, me perdoem. 108 da Constituição Federal. Faço questão de corrigir aqui. 108 da Constituição Federal, a competência do TRF, Tribunal Regional Federal, e dos juízes federais, das varas federais, VFs, no artigo 109 da Constituição Federal. Evidentemente, meus amigos, nada aqui é para os senhores saberem, é uma mera menção. É só para que os senhores vejam como é que a competência é previamente estabelecida. Isso aqui os senhores vão tudo ver com o tempo, tá? Tudo com o tempo os senhores verão. Mas vão já vendo como é que tem dispositivo na Constituição para prever o que é para cada um dos órgãos fazer. Qual é a atuação, qual é a competência de cada um dos órgãos. Então vimos quando que a trabalhista atua, eleitoral atua, militar atua, que são as justiças especiais. Não é do âmbito de atuação delas, você vai é o caso da justiça comum. Quando você está na justiça comum, a primeira coisa que você olha, é caso da Justiça Federal? A União está envolvida, a União ou suas autarquias? Se não estiver, aí você vai para a Justiça Estadual, que foi a que sobrou. A Justiça Estadual, ela está prevista no artigo 125 da Constituição Federal. Agora eu lembrei de botar aí o CF. Lá, dos tribunais e juízes dos estados. Artigo 125 da Constituição Federal. Os estados organizarão sua justiça. Nós vivemos numa federação, né? A Constituição autorizou que cada estado discipline a sua justiça, observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. Ok? A justiça estadual, ela tem, meus amigos, uma competência residual. O que significa competência residual? É bom que se diga. Vamos voltar a ver isso, mas é bom que se diga aqui. Ela pega o que sobrou das outras. Então, será da competência da justiça estadual, você deverá tratar na justiça estadual, quando você for um juiz da justiça estadual, você terá que julgar aquilo que não for da trabalhista, aquilo que não for da eleitoral, não for da militar e não for da federal. É residual. O que sobrou é da estadual. É assim que é a lógica de atuação da justiça estadual. Tudo que não for das justiças especiais. E o que não for da justiça federal é de qual justiça? O que sobrou é da justiça estadual. Ok? Então nós temos regras de competências previamente estabelecidas. Eu mencionei aqui alguns dispositivos, tem um emaranhado de outras normas ainda sobre competência. Nós temos um tópico para tratar só sobre competência. Competência é um item, é um tópico que vai acompanhar a vida profissional dos senhores ad eternum, sempre. E essa competência deve ser previamente estabelecida. Por que deve ser previamente estabelecida? Deve ser previamente estabelecida para que não haja perseguições, para que não se crie tribunais de exceção, como afirmamos anteriormente. Ok?